Eu tive aí na sua terra e a nossa senadora Regiane, que estava lhe representando. Reginete, lhe representou muito bem, ao mesmo tempo em que nos recepcionou também muito bem. Permita para os meus abraços. Ok. Farei isso hoje. Eu vou dar boa tarde a todas e a todos que nos assistem aqui pelo canal do YouTube do senador Paulo Paim. Hoje, 7 de dezembro, estamos dando início a mais uma live da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, CDH, e o tema da live de hoje é Políticas Públicas para o Combate ao Racismo. Apresento àqueles que nos ouvem os convidados da live de hoje. Deputado federal Damião Feliciano, coordenador da comissão externa destinada a acompanhar as ações de investigação da morte de João Alberto Silveira Freitas, ocorrida no Rio Grande do Sul. A Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT, ainda não entrou, mas logo estará conosco. Senhor Edson França, graduado em História, vice-presidente da UNEGRO, membro da Operativa Nacional da Convergência Negra, membro da Frente Brasil Popular e membro do Comitê Central do PCdoB. A senhora Gilvânia Silva, professora e pesquisadora quilombola, membro associada da BPN, integrante dos coletivos de mulheres e educação da CONAC e membro do Conselho Diretor de Terra de Direitos. Ainda não está conosco, mas em breve estará presente na live. A senhora Winnie de Campos Bueno, Ialorixá, jurista, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e representante da Coalizão Negra por Direitos. E, por fim, o senador Paulo Paim, presidente da CDH, a quem eu passo a palavra para iniciar o debate de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma live para tratar desse tema que nos é tão caro, né? A nossa luta permanente contra o racismo, contra o preconceito, contra as discriminações. Eu normalmente entro com um embalo maior. E já que vocês foram todos apresentados, eu entro falando de mais esse crime, o assassinato de 2 crianças. Como botei hoje no meu Twitter, mais 2 crianças negras mortas por bala perdida no Rio de Janeiro, um embalo maior. E já que vocês foram todos apresentados, eu entro falando de mais esse crime, o assassinato de mais 2 crianças negras mortas por bala perdida no Rio de Janeiro. Está no meu Twitter. Até quando? Está na hora de o Congresso, o Senado, aprovar com rapidez o PL 5231 de 2020, que trata da abordagem policial e de agente de segurança privada. A votação está prevista para essa quarta ou quinta-feira. Projeto de nossa autoria no plenário, mas a iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, que me apresentou na Comissão de Direitos Humanos, e eu levei para o plenário. Ajustamos com o presidente da Casa para essa matéria da abordagem policial, tanto da área privada como pública, seja votado esta semana. O relator será o senador Fabiano Contarato. Falei com ele ainda hoje pela manhã, e ele me garantiu que, se depender dele, o parecer será dado em plenário na quarta ou na quinta. Ainda sobre o fato. O crime aconteceu na comunidade Santo Antônio. De acordo com moradores, as 2 meninas, que são primas, estavam brincando na porta da casa. Emília Victória, de 4 anos, foi baleada na cabeça, 4 anos. Segundo familiares, ela completaria 5 anos esse mês. Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos, levou um tiro no abdômen. Para nós que atuamos nesse campo, nosso dia a dia das nossas vidas, infelizmente, toda semana a gente tem que se debruçar, tratar,
falar de temas como esse, ou como estão sendo perseguidas agora inúmeras vereadoras negras eleitas. O último caso que eu recebi foi a de Curitiba. Eu disse que vamos ter que fazer uma live hoje só com, infelizmente, nossas vereadoras eleitas e perseguidas, inclusive falando que vão matá-las, em todo tipo de ofensa e crime que se pode imaginar, inclusive tirando a vida delas. Mas vamos debater todo esse tema aqui durante o dia de hoje com nossos ilustres convidados. O Cleiston já apresentou os nossos convidados, a Natalina Lourenço aqui, CUT chegou, está aqui conosco já também, né? E dizer que essa live de hoje foi uma proposta da própria Central Única dos Trabalhadores, que me propôs que eu fizesse, então, essa live envolvendo o movimento sindical e a sociedade civil organizada. E é com alegria que estamos aqui agora, eu vou falar rapidamente. O nosso querido doutor deputado Damião Feliciano, que é coordenador da comissão externa que acompanhou e veio ao Rio Grande do Sul acompanhar o caso do assassinato do jovem João Alberto Silveira Freitas. A minha primeira suplente, que é a Reginete, acompanhou durante todo o percurso, me falou que foi um belo movimento feito, liderado por você, me permita dizer assim, meu querido amigo Damião. Ela ficou muito empolgada. A Reginete é uma militante histórica, negra como nós, tem uma história bonita, ficou aqui na primeira suplência, mas vai assumir agora, se não me engano, em março, já a Câmara de Vereadores. Então, rapidamente, o Edson França, o Cleiston já deu um pequeno histórico dele, graduado em História, vice-presidente da Unegro, membro da Operativa Nacional da Convergência Negra, da Frente Brasil Popular e do Comitê Central do PCdoB. Edson, muito bom estar aqui com você. Você foi o primeiro a chegar, hein? Chegou antes que eu. Os outros não acharam. Eu cheguei junto com vocês, ele chegou antes. Eu vi a tua conversa aí com o Cléris. Eu estou acostumado já. Eu sou o primeiro a chegar. E eu sou mentira, eu sou o primeiro a chegar. Perdi para você hoje. Mas vamos lá. A Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT, e é quem propôs esse tema no dia de hoje. Givânia Silva, professora e pesquisadora quilombola, membro associada da BPN, integrante dos coletivos de mulheres e educação da CONAC e membro do Conselho Diretor de Terra de Direitos. É um representante da Coalizão Negra por Direitos, o qual o projeto de antes, né, Givânia, o projeto que eu falei foi essa iniciativa da Coalizão Negra por Direito, que transformamos em projeto de lei no Congresso. Na Comissão de Direitos Humanos, eu fui o relator. Agora, no plenário, eu tive que entrar como autor e o Contagato, repito, como relator. Bom, vamos em frente. Eu vou fazer uma rápida, já falei da... Agora falo da Winnie dos Campos Buenos, e Orixá, jurista doutorada em Sociologia pela UFRGS, UF Rio Grande do Sul, representante da Coalizão Negra por Direitos. Rapidamente, só para fazer uma introdução, para aqueles que estão nos assistindo, com quase 57% da população brasileira sendo negra, em pleno século XXI, o Brasil é um dos países que tem mais movimentos, infelizmente, racistas do mundo, onde, estaticamente, as mulheres estão na base da pirâmide social. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Para a população negra não foi disponibilizada nenhuma política reparatória, diferente que foi feito com os imigrantes, que vieram para o Brasil através de decreto de povoamento, onde o Estado brasileiro disponibilizou, desde passagens, terra, animais, ferramentas, estudo, onde os negros não tinham nada disso e nem o direito a estudar. É bom que se repita isso. Muito foi conquistado para a promoção da nossa caminhada do movimento negro brasileiro, negros e negras, né? E aí eu poderia lembrar rapidamente, foi importante a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, lei de cota nas universidades, serviço público
e outras leis que avançaram para que o povo negro tivesse, pelo menos, parte dos direitos. Eu lembro aqui como foi importante nós termos aprovado uma lei há 18 anos atrás, praticamente, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Isso é uma lei que, infelizmente, existe, estou aqui resumindo, mas faz já tantos anos que ela foi sancionada e hoje somente 25% dos municípios brasileiros adotam essa lei. Enfim, mas a desigualdade persiste e a chamamos de racismo estrutural, racismo esse que perpetua por séculos de exclusão, e os dados do Instituto de Pesquisa como IPEA, CNJ, IBGE e Ministério da Saúde não nos deixam mentir. 76% das pessoas mortas em ações policiais são negras. 30% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas negras. Ou seja, 70% não são negros. 71% das pessoas, aqui vai no outro patamar também, dizendo que, na verdade, de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. População carcerária também vai na mesma linha, quase 70% são negros. Renda média mensal dos negros e os não negros. Em média, eu diria que o negro recebe a metade do que aquele que não é negro. No caso da mulher negra para o homem branco, ganha 1/3, em média, pelos dados do IBGE. Só agora, fechando já, quero dizer que no Congresso Nacional nós apresentamos uma série de projetos que eu chamei 10 medidas de combate ao preconceito. Entregamos em mão do presidente Davi, uma já conseguimos aprovar na semana retrasada, e temos agora da abordagem policial já nesta semana, previsto para quarta e quinta. Eu vou ler aqui, que só vou ler o ponto inicial. Entre os 10 pontos que nós destacamos lá, e claro que outros surgirão. Primeiro, PLS 787 de 2015, que cria agravantes para crimes praticados por motivo de preconceito e racismo. Esse aprovamos na semana retrasada, já está lá na Câmara agora, esperamos que avance. PL 4373 tipifica como crime de racismo a injúria racial. É um projeto também que está bem forte o debate lá no Senado. PL 5231, a abordagem policial por agentes públicos e privados. Esse está previsto para votar nessa próxima quarta ou quinta-feira. Pelo menos o Colégio de Líderes assumiu o compromisso conosco, e quero de novo destacar que o senador Contarato fez um belo relatório, falei com ele hoje pela manhã, e disse ele, pai, por mim, o relatório está pronto para ser votado. PL 4656 de 2020 assegura a continuidade das cotas no ensino superior. Em 2022, eles querem acabar com as cotas, se depender deles. Eu quero dizer que esse projeto aqui foi apresentado, não é completo, claro que não, nós todos vamos discutir, o relator vai acatar todas as emendas que vierem do movimento negro, enfim, da sociedade civil organizada. Mas não podíamos deixar de ficar na linha de frente, né? O movimento do projeto de renovação das cotas. PL 3434 de 2020, reserva de vaga para estudantes dos programas de pós-graduação, é cotas também. PEC 33 de 2016, Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Quem acompanhou aquela briga do Estatuto, lá na época tivemos que tirar a cota e o fundo. Cota nós repomos depois, após ganhar no Supremo. E o fundo eu reapresentei ainda em 2016. PL 239, aquele dos autos de resistência. Todo mundo sabe que esse é fruto da CPI dos jovens assassinatos, onde eu dizia que de cada 10, 8 são negros. Esse PL é muito importante. Lídice da Mata foi a que presidiu a comissão, eu fui o vice, Lindbergh foi o relator. A partir do relator surgiu esse projeto. O item 7 altera o decreto 2848, Código Penal,
classificando com crime qualificado e crime hediondo o homicídio e feminicídio praticado em razão de raça, cor e etnia. PL 214 de 2010. É um projeto que eu apresentei lá em 2010. É o auxílio de um salário mínimo para os alunos carentes. Estamos ali falando, claro, principalmente aqueles que dependem de cota, que eles são carentes. PL 55, também apresentado no Senado. Criação do selo Zumbi dos Palmares aos municípios que adotem políticas públicas destinadas ao combate ao racismo e preconceito. E o último, 10, claro, é tudo aqui em propostas coletivas, né? A criação de uma frente parlamentar mista antirracismo no Congresso Nacional e a criação, esse eu já, como presidente da comissão, eu já estou deixando lá, a criação da subcomissão de combate ao racismo na CDH, que eu presido. E, por fim, uma campanha que o presidente do Senado já assumiu, creio que a Câmara também vai assumir, de nós fazermos uma campanha nacional pela implementação das leis 10.639 e 11.645, uma de 2003 e 2008, que tratam do ensino e valorização da história dos negros e índios na formação do povo brasileiro. É aquela que eu dizia, que somente 25 dos municípios adotam, o Ministério Público vai ajudar, a Defensoria Pública vai ajudar para que a gente transforme aquilo que é um sonho, virou lei, só não virou realidade. Vi que a Givânia chegou, acho que a Givânia chegou para dizer que o meu tempo terminou. Senador, vamos em frente, deixa os outros falar também. Agora, eu já fiz a introdução, mostrando como é que está o trabalho no Senado, e a partir desse momento, a palavra é muito mais... Eu quis fazer um resumão, e a palavra agora é com vocês, a partir desse momento, para, num primeiro momento, 5 minutos para cada um. Se precisar usar mais, vai usar. Depois terá uma outra rodada com mais 5 minutos, aí vamos para as considerações finais. Eu pergunto, se assim entender ele, eu, como senador, falei agora, e não é por ordem de quem chegou no Senado primeiro, viu? Que deu ganho de todo do Congresso. Porque eu cheguei no Congresso há praticamente 40 anos atrás. Aí não tem como vocês combater comigo. Por isso que eu falei primeiro só. Mas agora é com você, meu querido deputado irmão Damião Feliciano, que é o coordenador da comissão externa destinada a acompanhar as ações de investigação da morte de João Alberto Silva Freitas. É com o senhor, deputado. Boa tarde a todos. Obrigado, eterno senador e deputado Paulo Paim, a todos vocês, os meus cumprimentos. E eu vou iniciar minhas palavras, dizer da minha alegria de estar aqui. Segundo, para dizer a vocês que eu não vou poder ficar durante o tempo todo, está tendo votação na Câmara dos Deputados, e eu estou em sessão, né, no plenário, agora, nesse instante. Não poderia deixar de atender, né, ao convite do senador Paulo Paim, por respeito a ele e a todos vocês, e, naturalmente, pela causa, que eu acho muito importante. Iniciar as minhas palavras dizendo que nós tivemos agora, recentemente, a semana passada, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, com a comitiva externa que está acompanhando o assassinato, as investigações do assassinato do João Alberto. Ele foi designado pelo nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ela era composta por deputados Benedita da Silva, deputado Bira do Pindaré, deputado Orlando Silva, deputada Áurea, a deputada Maria do Rosário e também a deputada daí do Rio Grande do Sul e a deputada Fernanda Melchiona, que também participou ativamente. Daí o deputado Paulo Paim e o senador Paulo Paim, que associou-se literalmente à nossa comissão e indicou a suplente
Reginete, que, por sinal, desempenhou um trabalho excelente, falou em todas as sessões que nós tivemos aí, ao mesmo tempo em que apresentou uns projetos, não é, que estão em pendência para a votação do senador Paulo Paim. A ideia fundamental nossa, não é acompanhando a investigação da morte do João Alberto, e nós também tivemos audiência com o vice-presidente nacional do Carrefour. Era trazer subsídio para que nós, então, entidade, órgão, como a Câmara dos Deputados, pudéssemos adquirir um pouco mais de conhecimento em relação a esse fato, e que ele se visse de simbologia para o Brasil inteiro, no sentido de que a gente pudesse combater o racismo institucional e o racismo estrutural. E aí, entidade Câmara dos Deputados, nós fizemos audiências públicas importantes no Rio Grande do Sul e encontramos com as autoridades do Estado, não é, que imediatamente se prestaram a prestar todos os esclarecimentos para que nós formatássemos leis capazes de diminuir o racismo institucional e estrutural. Então, nós tivemos audiência com o governador do Estado e todo o staff de segurança, o comando da Brigada Militar, comando da Polícia Civil, o secretário de Segurança. Aproveitamos, solicitamos, e o Ministério Público, né, esteve presente lá no Palácio, do Governo do Estado, né, onde foram discutidos exatamente os acontecimentos e foi ponderados, né, por todos os parlamentares, todos tiveram direito à voz para poder expor as suas posições, inclusive a senadora Reginete. Tivemos audiência também com a família da vítima, né, que deu um depoimento muito interessante, que o pai fez um apelo para que esse caso do filho servisse de exemplo para não entrar no próprio esquecimento. Foi, inclusive, comovente, como também a sua companheira, não é, a Milena. Conversamos com os movimentos sociais do Rio Grande do Sul, tinha, não é, em torno de 25, junto com a nossa comissão, eu dei direito, que era o coordenador, a voz a cada um deles, né, para que eles pudessem, né, pelo menos de 2 minutos, poder expor as suas posições, e as vereadoras negras eleitas, né, recentemente, que foram em número de 5, um fato inédito no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, né, que também manifestaram, as suas opiniões pertinentes a esse assunto. Como também tivemos com o superintendente da Polícia Federal, né, que nos recebeu lá, porque a Polícia Federal é quem fiscaliza as empresas de segurança aqui no país, né, do ponto de vista institucional, como também a Defensoria Pública, que nos recebeu, está agindo no caso, e tivemos também com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A ideia fundamental, né, é que a gente sabe do racismo que existe no país. Nós tivemos a Lei Áurea, que foi feita há mais de 100 anos atrás, mas ela ainda não, a rigor, não entrou ainda, não é, em vigor, porque ela ainda não harmonizou a questão racial, não é uma harmonização racial no país, para que a gente ache que a identidade e o respeito por todas as raças aqui no nosso Brasil, principalmente a raça negra, não é, que há mais de 400 anos recebe, mesmo com a Lei Áurea, há mais de 100 anos atrás, mas nós não temos as posições ainda com políticas públicas afirmativas. A proposta, resumir exatamente, para que a minha opinião continue, é que nós colocássemos as leis para votar. Assim como o senador Paulo Paim está fazendo, nós tomamos essa providência. Então, depois que voltamos do Rio Grande do Sul, sentamos com a comissão
e também, né, conversamos com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e colocamos a matéria para votar. Né? São 11 projetos que foram selecionados. Aqui tem mais de 200 projetos, entre emenda, projeto de lei, projeto de legislativo, decreto, enfim, nós temos mais de 200 aqui que possam ser aprovados na Câmara. É óbvio que tem uns extremamente polêmicos que dificilmente vão passar, que é a exemplo do Alto da Resistência, mas nós temos que colocar para votar determinado projeto que possam ter possibilidade de passar, porque nós temos que passar pelo Congresso, nós temos que passar pela Câmara, nós temos que passar pelo Senado Federal. Então, não é uma coisa fácil. E é preciso, que aí exatamente minha fala vai destinada a vocês, todos nós, que nós tivemos, que a gente tem que ter união. É fundamental. Tu imagina se a Paraíba dialogasse esse assunto com as classes progressistas do Rio Grande do Sul, com o do Ceará, a CUFA, por exemplo, o presidente das favelas do Brasil, né? Lá com o Rio Grande do Sul, com o Rio de Janeiro, com o Mato Grosso. Então, minha palavra vai de união. Nós precisamos nos unir, nós precisamos trocar ideia, nós precisamos dialogar, nós precisamos interagir. Se a gente conseguir pelo menos esse diálogo, é fundamental. E a gente tem um defeito muito grande, que é de a gente se isolar, cada um no seu canto, cada um reclamando, cada um achando que deve ser isso, e voltasse a vocês, eu posso até pedir, fazer um apelo, para que vocês voltem os olhos para o Congresso Nacional, para que vocês possam voltar os olhos para a Câmara dos Deputados, para vocês voltarem os olhos para o Senado Federal. É lá que se formam as leis e é lá que é a casa de mudar esse país através das leis. É preciso que vocês observem isso com muito cuidado. Não adianta só os movimentos ficarem nos seus campos, a não ser que a gente possa nos unir e unir fortemente. Paulo Paim é o exemplo disso. Nós precisamos jogar com ele a responsabilidade, porque não tem outra pessoa lá no Senado Federal que possa representar a nós, a cor, a negritude, as mulheres, os homens negros. Não adianta, aí depois disso daí, nós vamos adotar políticas públicas importantes. Olhar para a Câmara dos Deputados, a meu exemplo, o exemplo da deputada Benedita da Silva, Bira do Pindaré. Vocês olhem e vocês nos cobrem, e vocês nos ajudem, e vocês nos transformem, para a gente poder formar as ideias de vocês, as nossas ideias em lei, e transformar esse país. Para finalizar, as políticas de cota, por exemplo, das universidades, que mudou o colorido das universidades brasileiras. Em 10 anos aqui nós mudamos, porque os negros começaram a participar ativamente, nós começamos a ter uma formação intelectual diferente, dessa forma nós conseguimos mudar esse país. Essa é a afirmação que eu gostaria de deixar, para que vocês pudessem olhar exatamente no lugar onde se faz leis que possam mudar esse país. Muito obrigado pela paciência de vocês em terem me escutado. Eu que agradeço, antes de você sair, quero agradecer de coração, eu diria, meu amigo, meu irmão, deputado federal, doutor Damião, que deixou uma impressão belíssima aqui no Rio Grande, viu? Arrasou, viu? Ainda bem que você não é candidato por aqui, hein? Porque se eu fosse candidato por aqui com você, eu estava ferrado. Bom, o pessoal gostou muito mesmo de você, eu faço esse depoimento com muito carinho, né? E, ao mesmo tempo, dizer que eu concordo plenamente com a sua fala. Nós vamos ter que achar uma maneira de nos unir. Como você falou, vamos ver o que tem de melhor no Senado, melhor na Câmara, e o movimento social trabalhar junto. Bom, se tiver que vir um outro projeto, que venha, né? Mas vamos trabalhar junto. Eu acho que está na hora de mudar o marco da história brasileira. E me parece que os ventos das políticas humanitárias estão agora tramitando pelo continente americano. De uma forma ou de outra, a gente sente que há uma expectativa de melhora. Expectativa somente não resolve. Eu sei, eu abri aqui falando do assassinato das 2
meninas, né? Acontecido agora, infelizmente, e até eu fiz uma série de encaminhamentos no dia de hoje. Falei aqui das vereadoras perseguidas, só porque se elegeram são perseguidas. Mas para resolver tudo isso e continuar esse bom debate, doutor Damião, você apontou o caminho. Vamos estar juntos nessa caminhada, viu? Se puder unir, vamos unir. Se puder, não. Vamos fazer de tudo e vamos unir todos os setores que lutam contra o racismo e os preconceitos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, amigão. Eu vou passar, então, de imediato para o doutor Edson França, graduado em História, vice-presidente da UNEGRO, membro da Operativa Nacional de Convergência Negra, da Frente Brasil Popular e do Comitê Central do PCdoB. Bem, boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando aqui. Boa tarde ao nosso querido senador Paulo Paim, senador de grandes causas, de importantes causas, e senador também do Estatuto da Igualdade Racial, que eu tive a honra de acompanhar durante um bom tempo e vi o trabalho, a dedicação que ele teve para conseguir aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que aperfeiçoou sobremaneira o ordenamento jurídico brasileiro em termos da luta antirracismo, né? E não sai fora da excelência, né, do trabalho que ele apresenta aqui nessas 10 medidas. Eu estou muito feliz com essas 10 medidas. Penso que a gente vai ter que pensar em algo relacionado ao trabalho, mas o que está aqui me deixa bastante feliz e satisfeito, que é um começo de grande qualidade do debate, né? Cumprimentar a nossa querida quilombola, mestra quilombola Givânia, né, que tem contribuído também para a luta do povo quilombola e para o movimento negro também, né? A Givânia é uma grande militante e é uma grande construtora desse trabalho que a gente vem fazendo. Cumprimentar a Winnie, né? Com muita satisfação. A Winnie é uma pessoa que ama livros, né, e ama dar acesso a livros para as pessoas. Ajudou a gente aqui a colocar a nossa biblioteca Luiz Gama e continua chegando o livro, viu, Winnie? Continua ajudando a gente aí, que é bom que a molecada está gostando. Cumprimentar a Natalina, secretária de combate ao racismo da CUT, e, assim, dizer a importância da CUT nesse debate, e o compromisso da CUT reiterado ao longo desses últimos anos, né? O cumprimento necessário, e cumprimentar também o deputado Damião Feliciano, né? Dizer para as pessoas que eu sou testemunha, que é um deputado que tem acompanhado esse tema, essa causa, ajudou bastante na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, compôs a comissão especial que discutiu o Estatuto, fez enfrentamentos contra o DEM, que na ocasião que trabalhou muito, queria impedir a existência do Estatuto e trabalhou muito para dificultar acesso dos quilombolas, acesso da população negra às cotas e daí por diante. E Feliciano sempre esteve desse lado, na trincheira, lutando conosco, né? Eu quero começar a minha fala voltando, né, para aquilo que nos interessa, né? Tem o diagnóstico inicial que o senador colocou sobre o problema da violência. É um problema extremamente sério, sensível, gritante, né? Que vai precisar de atuação nossa. Eu tenho muita preocupação, senador, que vai chegar um momento que a gente corre o risco de não ter controle, né? É muito séria a violência, porque ela vai gerando um caldo de revolta, né, e de indignação e reação, né? Eu não considero bacana acontecer aqui no Brasil conflitos com a gravidade que a gente vê em vários momentos. Então, eu acho que a gente precisa perseguir, né, com bastante seriedade o ponto da paz. Eu vejo nessas medidas que você está apresentando aqui um passo importante. Ela caminha por um tema que a gente respeita e considera muito, que é a educação. Eu vejo aqui, é importante a gente
compreender a educação como um passo, né, que ajuda nesse processo, ela avança sobre o comportamento dos agentes do Estado, né, ela penaliza o racismo de maneira correta, né? Agora a gente precisa trabalhar com bastante cuidado o tema do emprego, o tema do trabalho, o tema da oportunidade, né? Então, eu deixo esses pontos iniciais e depois, na medida que a gente vai conversando, eu continuo. Pela sua fala, nosso querido Edson França, repito, é graduado, tem uma história bonita, militante, vice-presidente da Unegro, enfim, tá aí os dados que eu não vou repetir de novo, todo o seu currículo, né? E na sua linha, só quero comentar o seguinte, o que você falou do Beto. Eu ia falar Beto, mas vou falar o Beto mesmo, de forma carinhosa, né? Que foi o João Alberto, do caso Carrefour, assassinado. Sabe que me botaram a falar com o pai dele, alguns dias agora atrás. Aí o repórter foi lá, entrou a palavra o Paim no meio, e pediram para ele se ele conhecia o Paim. Mas claro que eu conheço o Paim. Eu moro aqui, sou um homem simples, acompanho a luta, enfim, do movimento negro. E daí, quando eu falei com ele, eu vou resumir a fala minha com ele, foi o seguinte: eu falei todas essas medidas, ele elogiou todas, muito bem, parabéns. Falei rapidamente, pontuado, né, dele, mas senador, eu quero dar destaque principalmente para uma dessas que tu falou aí, educação. Olha só, na simplicidade dele, um homem simples, não deve ter muito estudo, mas ele soube dizer, senador, bata, brigue, lute pela educação, pelo ensino técnico, na graduação, na universidade. É isso que você falou, Edson, né? Se nós conseguimos avançar no ensino técnico, eu vim do ensino técnico. Depois do ensino técnico que eu decolei na vida, né? O que o Edson falou aqui, o eixo do trabalho tem que ser olhado com muito carinho. Teu recado já está dado aí com muita competência, viu? Cuidado, muito cuidado com o trabalho. Então, vamos em frente. De imediato agora, nós chamamos a secretária nacional de combate ao racismo da CUT, a Natalina Lourenço. Foi a CUT que nos chamou para essa reflexão, que falássemos sobre tudo, mas que tivesse também o olhar do movimento sindical. Acho que é o microfone. Meu microfone. Boa tarde, senador. Boa tarde a todas e todos. E eu quero iniciar fazendo a leitura de alguns nomes. Ana Carolina, 8 anos. João Vitor Moreira, 14 anos. Luiz Antônio, 14 anos. João Pedro, 14 anos. Douglas Enzo, 4 anos. Cauã Vitor, 11 anos. Rayane Lopes, 10 anos. Ítalo Augusto, 7 anos. Maria Alice, 4 anos. Leônidas Oliveira, 12 anos. Rebeca Santos, 7 anos. Emily Santos, 4 anos. E Miguel, 4 anos. Bom, e com isso eu quero começar minha fala dizendo da dor que cada uma destas mães, destes pais, viveram este ano. Uma dor relacionada diretamente com o racismo que estrutura as relações sociais, as relações institucionais, as relações no Brasil. Um racismo que institui a forma como o mercado de trabalho também vai ou não tratar os seus funcionários, vai ou não dar oportunidade para este ou para aquela pessoa. Muito bem, senador. Então, com este início de fala, eu quero cumprimentar o senhor. Muito obrigado por nos atender. Quero cumprimentar o Edson França, a Gilvânia, a Winnie e todas e todos que aqui estão nos ouvindo nesse momento. E dizer da importância da gente estar fazendo esse debate. Porque ele não pode ser mais um debate apenas. Primeiro que ele é um debate que traz uma série de medidas que Vossa Excelência está encabeçando. Segundo, que este é um debate que traz à luz da sociedade brasileira a necessidade do basta. É de suma importância nesse momento nós dizermos chega. Chega. Até quando?
Até quando nós vamos testemunhar a uma política genocida orquestrada pelo Estado brasileiro? E que tem como conivência as empresas também, o mercado de trabalho também, são coniventes nesta ação que segmenta a sociedade brasileira e que foca exclusivamente numa parcela da população, que é 56% da população brasileira, que é a população negra. E a Central Única dos Trabalhadores não poderia deixar de estar nesse debate nesse momento. É claro que não. O Zé Alberto era um trabalhador, assim como tantos outros jovens trabalhadores, muitos inclusive no mercado informal. A luta nossa nesse momento é exatamente quais são as condições de trabalho que está no mercado informal. As mulheres negras que hoje estão no mercado informal, 48% da população negra está no mercado informal, senador. Portanto, são aqueles que estão nas piores condições possíveis de trabalho. Então, é claro que a CUT não ia, neste momento, deixar de estar nesta luta junto com o movimento negro organizado. Então, é de suma importância compreender, eu sei que nós vamos debater ao longo do processo dessa live, mas é de suma importância nós compreendermos, e aí, pensando aqui na fala do deputado Damião, que eu também quero cumprimentar, é de suma importância compreendermos que este é o momento. Não só o movimento negro, não só as centrais sindicais, não só o Congresso Nacional, mas todas e todos nós que estamos nestes espaços de luta. Este é o momento de unificarmos a nossa luta na construção de um movimento, de um levante antirracista deste país. Dizer que é impossível permanecermos assistindo à necropolítica instituída por um Estado que determina quem vive ou quem morre. Portanto, senador, conte sempre com a Central Única dos Trabalhadores nessa luta e junto com os movimentos sociais. É importantíssima a nossa luta nesse momento. Mas eu queria aqui também dizer, eu sei que meu tempo está acabando, e quando a gente começa, imagina, sendo sindicalista e sendo da educação, é óbvio que eu tinha que falar um pouquinho mais sobre a questão da educação. Então, importantíssimo, eu participei ao longo dos governos progressistas, do governo Lula e da presidenta Dilma, participei muito da elaboração de um programa e de materiais para instituir, de fato, a implementação da Lei 10.639 nas escolas e da Lei 11.000, que tem um cunho pedagógico fundamental, que é o de reorientar o nosso currículo à luz da representação de todas e de todos que compõem essa sociedade. Quando eu conheço a minha história, quando você conhece a minha história, quando eu conheço a sua história, quando a gente compreende quem somos e de onde viemos e qual é o nosso papel aqui, eu tenho certeza que nós vamos, a partir da educação, um processo de construção ou de reconstrução deste país, mas sim de uma reconstrução antirracista, descolonizada. Portanto, uma educação que represente a todas e todos, homens, mulheres, negros, não negros, LGBTQIs, enfim, todas e todos. A educação é esse espaço transformador. E educação é um espaço transformador que também vai transformar o mercado de trabalho, educando e reeducando a nossa sociedade. Então, queria dizer isso porque também estou, nesse momento, como presidenta do Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-Racial, aqui do Estado de São Paulo, importantíssimo aí para a gente dialogar e lutar na construção de uma sociedade justa e igualitária. Então, muito obrigada, agradeço mais uma vez, e aqui deixo, mais uma vez, não a minha solidariedade, mas todo o meu afeto a todas e todos que este ano foram vítimas do Estado com a política de assassinato. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Nossa querida líder, a Natalina Lourenço, que falou em nome da Central Única dos Trabalhadores Nacional, que destacou toda essa violência, a importância da educação. Eu acho que um dos encaminhamentos que nós podemos sair daqui
é nós fazer um chamamento a todos os movimentos sociais para que a gente faça parte dessa grande campanha para que essa lei efetivamente, que já existe, né, que ela vá para a sala de aula. Você que já lembrou os encaminhamentos, as cartilhas, ao início já de toda uma divulgação da importância dessa lei, eu sempre digo do jardim de infância à universidade, que há muito marmanjo aí que não sabe nada ainda do que foi a formação do povo brasileiro. Então, é importante que se faça esse debate positivo, propositivo, salutar, do jardim de infância à universidade. Como disse Nelson Mandela, né? Como é hediondo, como é cruel você querer ensinar uma criança branca a odiar a outra pela cor da pele, ou uma criança negra a odiar a outra pela cor da pele. Isso é desumano. E por isso que eu me vejo aqui nesse cenário com vocês, com muita tranquilidade, para caminharmos juntos. E concordo. Eu sinto, eu disse antes, vou repetir agora, ao tipo de um despertar contra o racismo, nesses novos tempos, né? Esperamos que a pandemia passe, mas que a luta contra o racismo continue, para que a gente não tenha que repetir os nomes que você repetiu com muito conhecimento, com muita tristeza, né? E muita solidariedade às famílias, a nossa querida Natalina. Agora, então, passamos para a nossa querida Givânia Silva, professora, pesquisadora quilombola, membro associada à BPN, integrante do Coletivo das Mulheres em Educação da CONAC e membro do Conselho Diretor da Terra de Direitos. E é também um representante, no caso dela, da Coalizão Negra por Direito, que, repito, é o verdadeiro autor do projeto, da abordagem que eu tive que apresentar no Congresso, mas estará escrito de onde veio o projeto. Belo projeto, viu? Boa tarde, senador. Boa tarde, meu companheiro de muitas batalhas, Edson França. E há muito tempo não nos encontrávamos, Edson. Nós tínhamos rotina de encontros sempre, e agora, com essa pandemia e também com a desestruturação que o golpe fez nas nossas vidas. Minha companheira Natalina, Winnie, essa mulher dos livros, a mulher dos livros, um projeto belíssimo que eu divulgo sempre, e acho que é muito importante a gente ter ações como essa, e a todos que nos assistem. Eu queria também aqui, senador, dizer que além de fazermos parte da coalizão, que a CONAC faz parte, também estou junto com a professora Nilma Lino Gomes no nosso NAP de Igualdade Racial, uma construção interna do nosso partido. Pela primeira vez, constrói um NAP, todos os temas já tinham tido NAP, e é a primeira vez que nosso partido tem um NAP, e a gente temos nos debruçado sobre pensar políticas e pensar ações que possam ajudar os nossos parlamentares a fazerem esse debate, esse enfrentamento. O Edson, ele, como um militante histórico, ele fala primeiro, fica mais difícil para os outros falarem depois, porque ele trouxe aqui uma reflexão que eu havia também pego parte, então eu vou sair desse eixo que a Natalina e o Edson já trabalharam, e queria focar apenas em dois aspectos, senador, que eu acho que tem muita relevância com o que nós estamos vivendo agora. Um é desse enfrentamento cotidiano ao racismo, e aqui falo desse lugar do Quilombo, que é os sujeitos ainda mais invisibilizados nesse processo do racismo. Todos nós negros estamos vivendo, sempre vivemos, nós fazemos militância desde que chegamos, nós somos o segundo movimento social brasileiro, depois dos povos originários somos nós negros e negras. Mesmo assim, alguns de nós ainda muito silenciados nesse processo, nesse Brasil que não reconhece os seus. E como política pública, eu penso que para as comunidades quilombolas, 3 grandes eixos somados ao que o Edson já chamou a atenção do trabalho, e a nossa companheira Natalina também, que da educação. Eu queria falar um pouco aqui da questão da regularização fundiária como uma política pública. Nós estamos vendo aí que nesses dias, que ontem, esse final de semana, essa semana, o presidente da República entrega para os estados e municípios a possibilidade de regularizar terras, o que para nós
poderia ser uma coisa importante, é um perigo, senador, porque nós vamos ficar muito mais expostos, muito mais vulneráveis a essa grilagem de terra que muitas vezes passa por alguns dos nossos gestores também, municipais e alguns estaduais. Então, penso que, para a gente pensar uma política, para a gente combater o racismo e para a gente fortalecer as comunidades quilombolas, é uma das políticas muito importantes, que aí está no Estatuto, e o decreto 488 teve 14 anos de enfrentamento no Supremo Tribunal Federal. Foi uma vitória antirracista, uma vitória do movimento negro, o voto do Supremo, mas nós estamos assistindo um desmonte absoluto de todas as políticas e estruturas que nós tínhamos como suporte à promoção de política para as comunidades negras em geral, para a comunidade em geral, mas de forma específica a questão da regularização fundiária, onde todo o orçamento, todas as estruturas foram desmontadas. Um outro aspecto que eu também queria chamar a atenção, reforçar, que os dois que me antecederam já falaram, é o quesito educação. Nós terminamos agora no sábado, na sexta-feira à noite, senador, a primeira Jornada Nacional Virtual da Educação, que reuniu mais de 1.000 inscritos e inscritas e teve mais de 11.000 visualizações, onde nós debatemos professores e professoras, pesquisadores, as universidades do Brasil inteiro, a questão da educação, nesse caso, focada para a questão quilombola. Porque enquanto a gente tiver uma educação que não reconhece os seus, enquanto a gente tiver uma educação que conta uma história única, as pessoas vão continuar achando que os quilombos, por exemplo, existiram no passado. Mas hoje, senador, pelos dados preliminares do IBGE, nós somos mais de 5.000, quase 6.000 comunidades. Nós, da CONAC, dizemos que somos cerca de 6.500, e nós estamos em mais de 1.700 municípios brasileiros, ou seja, dos 5.570 municípios, nós estamos aí em mais de 30% dos municípios brasileiros. Então, nós estamos vivendo um momento que, primeiro, essa forte violência que é do Estado, né, sobre nossos corpos, estejam ele na cidade ou no campo, e, ao mesmo tempo, nós precisamos contar essa história, a educação é esse lugar, a educação é esse meio pelo qual nós vamos contar essa outra história. E, por fim, senador, queria compartilhar aqui com o senhor, com o Edson e com as minhas companheiras, que também, apesar de tudo isso, nós, povo negro, temos buscado diversas formas de resistência. Nós elegemos agora, senador, mais de 80 quilombolas em todo o Brasil. Elegemos um prefeito no estado de Goiás, um prefeito do povo Calunga, que é o maior território quilombola do Brasil, já identificado. Ele compreende Calunga, parte em Goiás e outra em Tocantins, então o povo não era dividido, quem dividiu foi essa divisão de fazer um outro estado, mas o povo Calunga é um povo só, e elegemos aí um percentual aí de mais de 70 vereadores e um conjunto, acho que 2 prefeitos e 8 vice-prefeitos e os demais vereadores e vereadoras. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos precisar, senador, nós vamos precisar muito da sua ajuda para que a gente possa, e dos outros parlamentares e outras parlamentares, para que a gente possa fortalecer esses espaços conquistados pelo povo negro nessas eleições, porque nós já estamos vendo aí, mesmo antes das nossas assumirem, já estão sofrendo ameaças. Então, é um Estado que mata, quando não mata, deixa morrer, e quando não deixa morrer, estimula para que os outros façam, como é o caso da que nós divulgamos agora no dia 20 de novembro, da nossa pesquisa, em que o presidente da República é o campeão, senador, de ataques racistas e de descumprir a lei. E as instituições públicas, como o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, têm silenciado o racismo sobre a alegação de liberdade de expressão, ou de que é injúria racial,
mas não o crime de racismo, que é um crime que não tem fiança. Então, eu penso que combater o racismo é preciso atacar de diversas formas. Uma delas é fazendo políticas públicas, como foi já analisado pelo meu companheiro Edson, aí nessa lista aí das que já tinham e que estão sendo desmontadas, nós precisamos recuperar. E a segunda é a gente fazer com que a Constituição de 1988 seja cumprida. Não é possível mais que a gente tolere crime de racismo ser sombreado com liberdade de expressão. O segundo, finalizando essa ideia da pesquisa, é que as autoridades que são pagas com dinheiro público, com recurso público, ou para promover política de combate ao racismo, ou para fiscalizar a lei, elas próprias estão cometendo o crime de racismo. Então, penso que nós temos que atuar nessas frentes, e nós precisamos muito, e aí atendendo o pedido do deputado Damião, que saiu, precisamos muito olhar para o Senado, olhar para os parlamentares e encontrar nos senhores e nas senhoras esse lugar desse enfrentamento, ou esse suporte para esse enfrentamento tão duro às nossas vidas, como tem sido nos últimos tempos. Sempre, mas agora parece que as instituições resolveram, ou os líderes, os chefes das instituições resolveram financiar o crime do racismo com os recursos públicos, o que para nós é muito ruim, e por isso convocamos a sociedade a se posicionar contrário a tudo isso, porque não é mais tolerável que aceitamos isso. Muito obrigada, acho que passei um pouco do tempo, mas espero poder voltar e continuar debatendo. Não passou não, Givânia da Silva Conac, e meus parabéns pela fala. Você trouxe também o viés político-eleitoral, não político-eleitoreiro. Político-eleitoral para aqueles homens e mulheres da vida pública que defendem causas e não coisas. E aí eu aproveito para cumprimentar tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior Eleitoral por terem acatado a provocação feita por diversos segmentos, entre eles nós, eu, a Benedita, eu, e depois pelo PSOL e também pela Educafro, né? Diversos setores se somaram e movemos duas ações. Uma no Tribunal Superior Eleitoral, que deu aquela decisão que o espaço deveria ser igual para negros e brancos, tempo de TV e fundo eleitoral, que é o da disputa. Depois fomos ao Supremo, que tinha jogado isso para o ano que vem. Felizmente, o Supremo deu também parecer favorável para que se aplicasse de imediato. Eu sei, e vocês também sabem, que muitos partidos burlaram, né? Burlaram, nós sabemos que burlaram. Eu diria que de 100, vamos pegar um índice de 100, vamos pegar de 10 a 0, mais fácil, né? De 100 a 0. De 10 a 0, eu diria que, no mínimo, nota 5, eu diria que somente 5 desses 10, 5 realmente adotaram a política de cota. Mais que a metade não adotou. Nem o fundo eleitoral e nem o mesmo espaço em rádio e TV. E assim mesmo, nós elegemos quilombola, elegemos negros e negras, elegemos índios, elegemos os setores mais vulneráveis, LGBTI, né? Significa o quê? Que daqui a 2 anos, aí nós vamos estar podendo estruturar melhor a lei vai ser mais bem executada, vai estar, eu digo, mais fiscalizada, né? Mais fiscalizada, nós vamos avançar muito mais para termos, a gente olhar hoje para o Senado, quantos negros tem? Às vezes pergunta, quem é o autor dessa lei lá no Senado? Alguém diz, é o Paim. E aquela outra, é o Paim. E aquela outra, é o Paim. E a outra, é o Paim. E a outra, mas por que só o Paim? Aí alguém diz que só tem ele de negro lá. Isso que não pode, não pode. Na Câmara, temos o quê? Uns 25, eu acho, realmente negros, numa Câmara com 513. No Senado pode ter 1 ou 2, quem sabe, lá. Mas eu digo no longo da história, né? Que eu estou lá já com 3 mandatos. Por isso que é muito importante você ter lembrado também a participação de todos na vida política do país e, consequentemente, disputando todos os espaços da iniciativa privada, como também na área pública. Por favor, eu gostei muito, Winnie, quando falam de você, falam a nossa líder dos livros, mas isso é muito bonito. Nós falamos sobre educação, tinha que ter aqui uma Winnie Bueno, Coalizão Negra por Direitos,
que é especialista, é quem sabe o caminho das pedras que todos nós mostramos aqui. O caminho que tem pedras. E ela vai dizer, permita que eu diga, Wine, se querem passar pelas pedras, leiam, 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 estudem. Wine, é com você. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo essa fala com pessoas que são tão importantes, referências do movimento social negro, a importância de estar dividindo esse espaço também com o senhor senador, e eu gostaria muito de poder falar de livros, de poder falar da importância dos livros, mas, infelizmente, esse não é um momento em que eu possa dedicar esses meus 5 minutos para isso, né? Porque, para a gente pensar e elaborar respostas ao racismo antinegro, sobretudo se a gente vai analisar o racismo de um lugar em que não estejamos pensando propostas que ajudem justamente o racismo a funcionar melhor, né? Como, por exemplo, dar subsídios para que seja possível afirmar a existência, por exemplo, de um capitalismo antirracista, ou, né, de criar possibilidades de que as empresas sejam, de certa forma, afastadas do seu compromisso no campo do mercado de trabalho, como a Natalina colocou muito bem. Porque se a gente entende que é no interior do capitalismo que o racismo se aprofunda, que ele se torna absolutamente visível, palpável, que ele se torna concreto, certamente as nossas medidas e propostas, enquanto organizações do movimento social, e aqui eu falo enquanto Coalizão Negra por Direito, enquanto parlamentares, elas precisam justamente priorizar a sociedade civil negra, né? E é preciso afirmar isso, é preciso explicitar, é preciso insistir que as pessoas nesse país, elas não são tratadas da mesma forma. O negacionismo, como Divânia disse muito bem, né, o negacionismo vigente na sociedade brasileira e expressado muitas vezes, inclusive pelo homem que hoje ocupa a cadeira de presidente desse país, ele faz com que se oculte, né, justamente o reconhecimento que o fator racial ele é preponderante na forma com que a violência policial nos atinge. Nós somos uma população vulnerável ao subemprego, à analfabetização e a todas as formas de violência. Porque, veja, senador, os padrões de racismo, no que diz respeito à moradia, à educação, à saúde, ao emprego, eles certamente aprofundam a maneira com que a violência recai sobre os nossos corpos. Mas, no início desse ano, e o senhor sabe disso, o engenheiro Gustavo dos Santos Amaral, foi assassinado no interior do Rio Grande do Sul por um oficial da Polícia Militar, e a Justiça mandou arquivar a investigação, né? O Gustavo, ele estava trabalhando, e ele foi assassinado por um oficial da polícia. O Beto estava fazendo compra no supermercado e ele foi assassinado por um agente de segurança, por 2 agentes de segurança privada, com anuência da gerência do estabelecimento Carrefour, que filmou, inclusive, né? As filmagens mostram a moça filmando o espancamento brutal do Beto. A Emily e a Rebeca, elas estavam brincando. Eram 2 meninas que estavam brincando, como outras meninas e meninos negros também brincando, e também foram assassinados, foram brutalmente assassinados. Então, que políticas públicas, né? Isso fala alto sobre políticas públicas, fala alto sobre nós. Que políticas públicas a gente precisa defender? Que políticas públicas a gente precisa elaborar para nós, quando o que a gente está reivindicando é o básico do cotidiano? O que a gente está reivindicando é uma garantia ao direito de trabalhar, de brincar, de ir ao supermercado, que é o básico, sem que isso signifique um perigo às nossas vidas. Nós, a população negra,
ela não pode brincar, ela não pode trabalhar, ela não pode ir ao supermercado sem que essas coisas básicas do cotidiano de qualquer brasileiro representem um perigo. Essas coisas são garantidas a qualquer cidadão. Brincar, trabalhar, ir ao supermercado. Mas para nós elas podem significar e significam muitas vezes o fim brutal da nossa existência, das nossas vidas, de maneira tão desumana. Então, é por isso, senador, que é importante esse momento, é importante essa live, é importante esse reforço que o senhor faz constantemente a respeito do protagonismo da Coalizão Negra por Direitos, em propor projetos de lei que permitam o mínimo da nossa existência, né? Que permitam que a gente tenha algum tipo de salvaguarda para brincar, para trabalhar, para ir ao supermercado, né? Eu queria iniciar essa fala querendo reafirmar esse compromisso, que é um compromisso da Coalizão Negra por Direitos, né? Que é um coletivo que eu construo com muita empolgação, com muito compromisso, pelo radical, a potência radical desse compromisso radical de afirmar que a vida das pessoas negras, elas não podem ser negociadas, elas não podem ser precificadas, elas não podem ser tratadas de forma secundária, de forma violenta, de forma brutal. Tudo que se falou aqui é fundamental e é muito importante, mas todos os dias, como o senador disse no início, né, dessa fala, e quero encerrar com isso, todos os dias nós somos atravessados por uma violência brutal. Eu queria muito falar de livros, eu queria muito falar do meu projeto de doutorado, eu queria muito falar das coisas que foram possíveis fazer até aqui justamente pelo esforço radical dos movimentos sociais negros, né, que inclusive me garantiram estar hoje cursando um doutorado. Mas não é possível a gente fazer essa fala porque a gente vive mediante ao cotidiano onde todos os dias um corpo negro, um corpo de um jovem negro, de uma menina negra, de um trabalhador negro é retirado do seio das suas famílias com uma violência brutal. Acho que isso é urgente. Eu acho que isso é algo que a gente precisa se debruçar, um compromisso radical de parar, de dar um basta, e que esse compromisso radical ele perpassa justamente em nós ampliarmos o debate com a população negra, com a sociedade civil, com as organizações do movimento negro, com as comunidades, né? Porque sem isso a gente vai seguir vivendo nesse lugar de precisar pedir, por favor, pelas nossas vidas. Muito obrigada. Bem, Winnie Bueno. Winnie, quando eu li o teu nome aí, me veio na cabeça uma pessoa que eu conheci que se chama Winnie Mandela. Eu a conheci. Ela é uma grande liderança da África do Sul, Mandela no cárcere, e nós fomos lá, eu, Benedita, Caó, Edmilson Valentim, Domingo Leonelli, pediram a libertação do Mandela. Aí o Winnie que nos recebeu. E ela era uma grande liderança negra, hein, que o apartheid da época procurou destruir, que ele tinha muito medo que ela substituísse Nelson Mandela no futuro. Então eu tenho o maior respeito pela Winnie Mandela, ao contrário do que muitos não o têm, e criaram fake news contra ela dia e noite. E sabe que foi da mão dela, Winnie, da Winnie Mandela, Winnie Bueno, que eu recebi a Carta da Liberdade do povo sul-africano. E foi dali que eu me inspirei a discutir com o movimento negro o Estatuto da Igualdade Racial, que também é lei aqui. Ali que nasceu, pelas mãos da Winnie, o Estatuto de Igualdade Racial, que é lei aqui no Brasil. Passaram-se lá 3 décadas, né? De lá para cá. Mandela vem ao Brasil ainda, e nós o recebemos no Congresso, e entregamos a ele, sem ser presidente da República ainda, a maior comenda que um chefe de Estado já recebeu. Aproveitei o teu nome para contar um pedacinho dessa história. E pode crer, Winnie, eu creio que você vai poder falar muito ainda dos teus livros, na sala de aula, para nossas crianças,
e para os nossos jovens, seja lá no início ou lá na universidade. Parabéns. E eu torço muito, e quero dizer, esse projeto da abordagem policial foi uma construção, tem que ser dito, da frente da Coalizão Negra por Direitos. Apresentaram na CDH, eu como presidente, avoquei a relatoria, comissão parada, eu joguei para o plenário, aí encaminhei como relator a proposta. Contarata o relator, vai votar a semana que vem. Eu estou dizendo toda hora isso, vai votar a semana que vem, porque todos aqueles que se comprometeram, e foi por unanimidade, que votariam a semana que vem, eu espero que vote mesmo, acho que vai votar na quarta ou na quinta-feira. Mas vamos a outra rodada, e eu volto de novo ao nosso querido Edson França. Por favor, Edson França, você tem mais 5 minutos para as suas considerações. Bem, eu fiquei muito feliz com as falas que tiveram aqui, mediada pelas intervenções do senador. Eu tenho concordância, né? Tenho concordância com a grande vitória eleitoral, considero fundamental a participação de negros e negras em espaço de poder e decisão, considero que a gente precisa ter capacidade de, dentro das instituições, colocarem elas a serviço daquilo que eu considero importante, que é a melhoria na qualidade de vida do povo brasileiro, da população negra em especial, né? São as instituições que vão impor, né, ou regular o pagamento dessa dívida histórica que o Brasil tem com a população negra. Nós tínhamos, senador, até antes do Estatuto, a gente tinha uma abordagem, né, em matéria de lei antirracismo, né? Era criminalizar o racismo, era transformar o racismo em contraversão, era a Lei K.O., e daí por diante. Pouca coisa a gente tinha com capacidade de gerar e de incidir, de gerar melhor qualidade e incidir na vida concreta das pessoas. A experiência da Constituição, em que a gente estabelece, reconhece o direito a terras quilombolas, liberou energia importante para que hoje a gente ouça esse depoimento maravilhoso da Givânia. Qual seja, além de termos reconhecido, pelo IBGE, que é um órgão de Estado, quase 6.000 comunidades quilombolas, nós estamos num processo de eleição de vereadoras e vereadores quilombolas, vice-prefeitos e prefeitos. Então, a gente percebe que uma política que abriu direitos, uma política que reconheceu terras, ela liberou uma energia importante. Então, eu penso que, ainda que a gente continue com essa abordagem de criminalização, responsabilização, até porque a gente não pode deixar o policial bandido sair matando, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas isso aqui é uma fábrica de criminosos. A gente precisa garantir que a população negra tenha condições de vida, tenha cidadania plena, tenha capacidade e voz na sociedade, Quanto mais fragilizada a população, mais sujeita à criminalidade, tanto do Estado como a criminalidade civil, ela está. Então, eu penso que, Winnie, os seus livros, o seu projeto é um caminho objetivo de mitigação da violência. Não é qualquer coisa dar um livro para um jovem da periferia. E você bem sabe isso, você tem ajudado a gente a dar esse livro. A educação, ela tem esse papel, ela não é a panaceia de todos os problemas, mas ela tem um papel importante. Quando um jovem vai para uma universidade, como está indo aqui hoje, eu, por exemplo, sou o primeiro da minha família, você tem o poder de irradiar, de ser exemplo em todas as famílias. Então, a gente precisa também resolver isso. A questão do trabalho, Paulo, senador,
a gente está saindo não, a gente está numa crise profunda da pandemia. Aumentou o desemprego. O Brasil está em quase 14 milhões de desempregadas e desempregados. A uberização do trabalho é crescente. A cada dia mais, homens e mulheres empreendendo de maneira bastante assim, sem nenhum amparo, empreendendo sem nenhum tipo de direito, de maneira completamente fragilizada. A gente precisa regular essas coisas, a gente precisa dar segurança para as pessoas, a gente precisa trabalhar para que o Estado ele compreenda a importância de ele interferir na economia de modo a que gere mais emprego, né? Salários, segurança, para que as pessoas possam viver com mais dignidade. Eu considero que o racismo não é um problema de alteridade. O racismo é construir cenários materiais que beneficiam uns em detrimento de outros. Né? O racismo ele tem esse sentido. A pessoa não é racista porque meu cabelo é pinchain, porque o meu nariz é grande, não, porque ele quer me explorar. Porque ele quer me explorar, porque ele quer me alijar e alijar minhas famílias dos bens, do acesso, da distribuição do trabalho construído socialmente. Né? Então, esse caráter sistêmico do racismo tem que ser atacado de forma sistêmica. E eu considero a educação, nós não vamos mais voltar atrás. Nós não topamos mais voltar atrás em matéria de educação. Eles podem tentar tirar a gente da universidade, mas nós não tem como negociar, né? O retorno nosso é que nem dizer, olha, vocês vão voltar a ser escravos, nós não vamos voltar mais a ser escravos. Então, eu penso que esse caráter sistêmico que a educação tem, e que o trabalho decente, com qualidade, tem, esse papel do Estado de emular, né, de criar e gerar condições de dignidade de vida melhor para as pessoas, tem que ser uma busca nossa. Né? Nós temos que ser responsáveis. Senador, quando nós lutamos pelas cotas, não foram só os negros que acessaram as universidades. Né? Foram todas as pessoas que estudou em escola pública, tendo consciência que ali estava a família pobre. Então, nós que somos... Brancos e negros. Exatamente. Conforme o senhor mesmo na abertura falou. E se eu falar você, às vezes, o senhor me desculpa. Não a vivência, né? Chame de Paim, está valendo. Exatamente. Exatamente. Conforme você mesmo disse, Paim, 57% de negro. 57% de negro tem que ter a capacidade de pensar na nação, impor para a nação, mudar a nação. Ele mudando a nação, obviamente a sua qualidade de vida está sendo vista e tem que ter esse poder de, a partir da nossa janela, construir novas dinâmicas para o país. Então, eu acredito que essa é a forma que a gente vai avançar nesse problema da violência, porque a violência é política, a violência não é fortuita, a violência não é acidental, a violência não é pontual. Né? Desde que o Brasil desde que chegou aqui, né, os portugueses, a violência é um instrumento de política. E ela sempre foi utilizada. Não vejo momento na história do Brasil onde a violência não foi um mecanismo, né, uma ferramenta, que nem o martelo para o marceneiro, a violência é para a classe dominante no sentido de conduzir a nação aqui. Então, essa violência que a gente vive, ela é uma violência programada, ela é uma violência pensada, ela é uma violência calculada, que ela se dá no tiro da polícia, mas ela se dá também na omissão da quantidade de jovens e mulheres que estão se matando Brasil afora, que a gente não vê. A gente tem que ver isso com mais atenção, na quantidade de mulheres negras que estão na fila do INSS morrendo, na forma assassina que o Estado está tratando a questão do Covid,
né? Então, por isso que eu acho que o processo estrutural passa pela educação, passa pelo trabalho, passa pela conquista do poder. Eu concordo com o senhor. Há anos que eu falo no movimento negro. No Senado a gente só tem o Paim. No Senado a gente só tem o Paim. No Senado a gente só tem o Paim. Não dá mais para ser isso. Eu quero que o Paim continue. Mas a gente tem que ter outros países. Né? Então, essa luta estrutural ela é fundamental. O resultado eleitoral vai gerar novas energias. O que aconteceu em Porto Alegre, Paim? Orgulhe-se! Vai gerar nova energia aí. A Câmara dos Vereadores vai ter que debater. São 4 mulheres e um homem lá para dizer como tem que ser a política pública, para onde vai o recurso público, como que vai ser tratado o orçamento, mas aí com mais força, né? Agora, enquanto for só um, né, é uma dificuldade grande para conseguir cada passo. Eu lembro, Paim, de quantas conversas você teve que ter. Teve que conversar com a ACM, teve que conversar com o Rodolfo Torino, foi criticado por isso, que as pessoas não entendem essa coisa chamada correlação de força. Olha o caminho. E dentro da própria esquerda teve que conversar muito, né, para conseguir uma lei. Agora, a gente não pode, eu acho que a gente tem que trabalhar com isso também, produzir lei para ela não ser utilizada. Então, uma lei que incide na qualidade de vida das pessoas, que modifica as condições das pessoas, precisa ser mais visitada, precisa ser mais defendida, e eu acho que a 10.639 e o Estatuto da Igualdade Racial tem que ser uma campanha que oferece visibilidade para os dois temas. Vamos ensinar a criançada lá e vamos criar as oportunidades que o Estatuto permite. É um pouco disso. Muito bem, Edson França. Quer dizer que eu assino embaixo por tudo que você falou. E ele acompanhou, hein? Porque no debate do Estatuto eu conversei, de fato, com todo mundo. Não tem vergonha de dizer não o que você disse aí. Falei com a ACM, sim. Falei com o Rodolfo Doguinho, inclusive para ele ser o relator do Estatuto. E a crítica eu vou contar, eu acho que você não quis contar. Por que foi dar para um branco relatar o Estatuto? E eu respondi, mas tinha outro negro lá? Aí eu olhar, não tinha mesmo. Então eu peguei o estado com o maior número de negros, que era a Bahia, e pedi para o Rodolfo. E ele relatou na íntegra, viu? Porque ele tinha aprovado na íntegra. Não deixaram o relatório dele ser aprovado. Mas obrigado por voltar no tempo, Edson. E é isso mesmo. O mundo do trabalho, questão da educação, a questão da política, tudo que vocês estão relatando aqui, esse é o caminho. Aí eu me socorro de novo do nosso deputado que não está mais aqui. Se nós conseguir fazer que haja convergência em todas essas ideias, em cima das causas, né? Causas humanitárias para o nosso povo, nós vamos avançar. Mas eu sei que o tempo está passando, estamos quase no fim da nossa live, de tão boa que ela está, viu? Mas vai lá, a Natalina Lourenço. É com você, secretária nacional do combate ao racismo da CUT. Obrigada, senador, mais uma vez aqui. Bom, falar depois do Edson é difícil. O Edson e eu somos companheiros de longa data. Nós fomos no Coneb juntos, meu Deus do céu. Isso fala um pouco sobre idade. Então, não quero me alongar muito sobre isso, não. Bom, enfim. Eu ouvi as companheiras aqui que me antecederam, a Gilvânia, a Winnie, o Edson, o senhor também, senador. Prestei bastante atenção na fala de todas e todos, e todas as falas convergem para uma única pauta: o direito à vida. Nós temos direito à vida. Nós, como população negra, como mulheres negras, como crianças negras, como jovens, nós temos direito à vida. Tá certo? É emergencial que o Estado brasileiro consiga compreender isso,
porque isso é um problema de Estado também, são políticas, aqui que nos antecederam, que me antecedeu, falou um pouquinho sobre políticas públicas, a importância das políticas públicas na questão das cotas, da inclusão de cotas também, por exemplo, eu que venho do mundo do trabalho em termos, porque a minha militância, ela inicia no movimento negro, tá certo? Movimento de mulheres negras, e depois, aí sim, eu vou para a universidade, e na universidade com formação, eu sou da educação, passo a militar na educação, eu faço parte de uma entidade que é a APUESP, uma das maiores entidades representativas aí dos sindicatos desse país, importantíssimo no cenário, no debate, e ali na APUESP a gente começa também a brigar para estar debatendo sobre a questão racial no sindicato. E vou para a CUT, na CUT já tem esse debate, enfim. Eu me recordei agora, rapidinho, se me permitem, do primeiro 20 de novembro da CUT que eu participei, que foi no Quilombo do Cafundó, certo? Me recordo, Vicentinho era presidente da CUT, eu e Vicentinho estávamos lá, então a gente tem uma história, uma estrada aí de luta, e isso só demonstra que os nossos passos vêm de longe. Antes de mim vieram muitas, depois de nós virão outras. E eu não queria concluir a minha fala dizendo o seguinte, fazendo esse link entre o movimento social e o mundo do trabalho, que não está separado. Sabe por que não está separado? Porque quando a gente vai fazer o debate sobre políticas públicas, a gente está fazendo debate sobre quem é que vai ser usuário dessas políticas públicas. Ora, é a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora. Tá certo? Quando eu sempre digo um pouco isso, a luta de classes, ela está relacionada diretamente com a luta antirracista. Porque, afinal, quem são as trabalhadoras e os trabalhadores? Quando a gente fala, neste momento, por exemplo, das condições de trabalho, eu já disse lá atrás na minha fala, quem são as trabalhadoras e os trabalhadores que estão hoje no mercado informal, nas piores condições possíveis, sem nenhum tipo de estrutura? Quem são essas pessoas? Quem são os jovens que estão trabalhando nos aplicativos e que sofrem todos os dias? Então, assim, eu quero dizer que a luta sindical, ela caminha junto com a luta dos movimentos sociais. E ela é amparada, por exemplo, no Congresso Nacional, quando a gente passa a ter representantes, como o senhor senador, que vislumbra, por exemplo, quando tem a reforma trabalhista, quem é que a reforma trabalhista vai atacar primeiro? E que aí luta contra esta e outras desmandos do poder, de alguns setores do poder legislativo, que ataca diretamente a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora tem cor e tem sexo, né? A gente sabe disso. E eu queria aqui concluir dizendo o seguinte, não vai ser possível ler, mas para falar um pouquinho sobre o compromisso da nossa central, mas não só. A CUT faz parte do Fórum das 6. São 6 centrais sindicais que compõem um fórum nacional de debate. E este fórum, né, que inclui aí a CUT, a Força Sindical, o GT, CTB, NCST e a CSB. Bom, este fórum, então, elaborou um documento, encaminhou esse documento à direção do Carrefour. O objetivo principal desse documento, aqui não dá para me desdobrar sobre ele, mas o objetivo desse documento é, primeiro, de responsabilizar, sim, o setor empresariado pelas ações que este setor e o que acontece nos seus espaços. Através do quê? A ideia é construir um protocolo de segurança que garanta a vida dos trabalhadores, garanta as condições de trabalho desses trabalhadores, mas também garanta a vida daqueles e daquelas que estarão nesses espaços, né? Então, assim, quem quiser depois conhecer um pouquinho desse documento, a gente pode enviar. Eu estou só fazendo uma observação para que todas e todos compreendam e também entendam que a Central Única dos Trabalhadores tem o compromisso, sim, de estar junto com o movimento social nessa luta, e mais do que isso, né? É impossível a gente isentar o patronal das ações que são de responsabilidades dele, né? A luta antirracista, ela não é uma luta que depende do senhor senador, do Edson, da Gilvânia, da Winnie ou mesmo de minha Natalina. A luta antirracista, ela é uma luta da sociedade brasileira como tal. E aí eu rememoro aqui muito das falas dos meus companheiros e companheiras do Movimento Negro, que diz o seguinte: não fomos nós
que inventamos o racismo. Não fomos nós, não somos nós que racializamos o debate, nunca, nunca. Mas nós precisamos sim nos organizar para nos defender. Nós vamos preservar a nossa vida. Eu não quero morrer, não quero que outros morram. E quando a gente fala em preservar a vida, eu estou dizendo que uma coisa que o Edson falou que é muito importante. Eu estou dizendo que quando a gente tem, em plena pandemia, a omissão das autoridades, isto é também uma política genocida. Porque quem está morrendo? Quem é a população que hoje está morrendo? Companheiras e companheiros? É a população negra. Então, o que a pandemia neste país fez foi somente evidenciar o fosso racial que existe na sociedade brasileira. E ataques como as nossas companheiras vereadoras vêm sofrendo, de forma covarde, precisam ser todos os dias, em todo momento, senador, denunciados. E digo mais, senador, digo mais, precisamos começar a envolver a Polícia Federal, sim, na investigação destes crimes. É emergencial isso. O senhor, como um senador da República, eu sei que tem essa, não sei se tem essa autoridade, mas eu creio que podemos, talvez no processo de encaminhar mas aí. Pode encaminhar. Então, é necessário envolver sim a Polícia Federal. Sabe por quê? Porque existem sites especializados em difundir o ódio, a misoginia, o racismo e a homofobia, e eles se escondem atrás de perfis fakes. Então, é preciso, sim, envolver a Polícia Federal, sabe por quê? Porque é preciso responsabilizar a todas e todos que cometem o crime. E racismo é crime. Portanto, basta de racismo no trabalho e na vida. Muito obrigada. Muito bem. Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT, que fala, inclusive, de uma carta, tipo protocolo, ou mesmo de cobrança, né? Que as 6 centrais... Eu vim do movimento sindical, vocês sabem disso, né? Eu fui vice da CUT Nacional e secretário-geral. Depois saí para ser constituinte, aí fiquei no Congresso até hoje, desde a Assembleia Nacional Constituinte. Agora, esse debate que você está levantando de todas as centrais vai na linha também do Edson, né, Edson? Que é o mundo do trabalho e o racismo. O mundo do trabalho e o racismo está aí, existe. Sabe que um outro dia eu via num programa de televisão muito interessante uma especialista em RH. E daí foi chamada em diversas empresas para ver se lá tinha racismo. Aí ela perguntava, mas com muita elegância, muita diplomacia, não fazendo crítica contundente, mas querendo achar saídas, né? E ela dizia, ela perguntou, quantos negros vão ter na empresa? Ele disse, não sei. E eu acho até que não sabia mesmo, que nunca se preocupou com essa questão. Tu acha que tem diferença de salário entre os negros e os brancos? Ele disse, não sei também. Quantas mulheres negras tem? Também não sei. E dali uns dias ela fez o estudo, notou que eram poucos negros, ganhavam a metade do salário do que ganhava um negro na mesma função. Aí diz que ele admitiu aquilo tudo e se comprometeu a fazer um raio-x das políticas da sua empresa. Por isso que eu estou esperançoso, eu sou muito do verbo esperançar, né? Ter esperança, mas lutar para fazer acontecer. Só ter esperança não resolve nada. Eu, quando quis ser parlamentar, eu tinha a esperança que seria, mas fui convicto que podia ser. E cheguei, estou no Senado há 3 mandatos agora e 4 de federal. Por isso eu quero cumprimentar essa iniciativa que vocês levantaram aqui, que nos meus 10 pontos eu vou dar com muito mais carinho agora este viés, depois dessa live, racismo e o mundo do trabalho, independente dos atos de violência que foram cometidos, né? Meus parabéns a todos aí, mas vamos agora às considerações finais. Foi a Natalina, agora é a Givana Silva. Ao mesmo tempo, 5, 6 minutos, fique à vontade. Ela está sem som.
Eu queria reforçar isso que já foi dito aqui pelo Edson, pela Natalina, dessa relação de quem são não os mais pobres, mas os empobrecidos na nossa sociedade, porque eu acho que o termo a questão da pobreza, ela tem que ser rediscutida no sentido de uma coisa é você ser pobre, outra coisa é ser empobrecido. O que a população negra no Brasil é empobrecida por esse capital que se sustenta nesse racismo e que nossas instituições públicas, infelizmente, são comprometidas com ele. Por que eu digo isso? Porque eu queria voltar novamente, senador, a esse tema das autoridades que são eleitas com o voto do povo, que são eleitas e que são pagas e custeadas com o salário oriundo dos impostos dos trabalhadores, que, aliás, pagamos muito impostos, e continuam praticando o racismo. É lamentável que a gente chegue em 2020 e a gente tenha uma pesquisa que mostre que o campeão do crime de racismo é o presidente da República, seguido de deputados federais, deputados estaduais, procuradores do Ministério Público e juízes, né? Além de ministros e ministras e presidentes fundacionais. Isso é uma coisa que, numa sociedade talvez mais radical, ou radical, que a nossa não é, isso não seria aceito, não só pelos negros, mas não seria aceito por nenhum cidadão daquele conjunto, porque é vergonhoso isso. E o que nós temos dito na CONAC é perguntado se a sociedade está consciente de que está financiando o crime do racismo. Porque todo mundo reclama dos altos impostos, e é verdade, pagamos muitos impostos, mas pagamos impostos altos, inclusive para financiar o crime do racismo? É isso que nós queremos? Então, eu penso que esse é um debate que a gente precisa colocar. E queria dizer também, somando ao que a Natalina coloca, a pandemia, as pessoas têm me perguntado, senador, o que a pandemia trouxe para os quilombos? E eu tenho dito que trouxe o que trouxe para o resto do mundo. A questão não é essa, a questão é como os quilombos estavam quando a pandemia chegou, né? Que a gente tem um baixíssimo número de comunidades tituladas. Nós nunca tivemos um censo, também na expectativa de ter, mas não sabemos, quer dizer, a política de invisibilidade também passa por isso. Nós temos as leis que são aí, que elas não são cumpridas. 2012, nós tivemos aprovada as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, os municípios, estados também não cumprem. Isso tem a ver com todo esse processo de extermínio e de violação dos direitos desses coletivos, desses grupos. Então, eu penso que combater o racismo é preciso ter atitudes, e eu acho que o seu papel no Senado, senador, é muito importante, mas eu também queria concordar, não é possível que a gente mantenha Paulo Paim apenas, nós queremos manter o senhor aí, mas é preciso que a gente dispute também esse lugar e que essas vozes possam chegar sem serem ameaçadas como elas estão sendo. Nossos parlamentares nem tomaram posse, as mulheres negras já estão sendo ameaçadas, e quem não sabe, e quem não viu, e quem não lembra do que foi feito com a Marielle Franco, por ser uma voz da periferia, uma voz negra, uma voz da mulher, uma voz dos grupos, das múltiplas identidades marginalizadas e vulnerabilizadas por esse racismo, pela homofobia e por essa política que não reconhece as pessoas como elas são. Então, eu queria, nessa tarde, deixar como recado principal a todos que nos assistem ou vão nos assistir a seguinte questão: você está disposto a continuar financiando o racismo? Dos 49 casos mapeados de crime de racismo, de discurso de racismo, que racismo é crime, 47 são feitos por homens. Logo, Natalina e Wine, a conexão gênero e raça tem muita patriarcado e machismo, está muito conectado,
né? Então, nós precisamos discutir isso. E mais, o presidente da República, repetindo, lidera esses casos, que é negar o racismo, a fazer apologia à supremacia branca, homenagear torturadores e racistas. Então, a sociedade não pode, mas não podemos mais financiar esse tipo de liderança. É inaceitável. Então, eu finalizo, senador, agradecendo ao espaço cedido e me colocando sempre à disposição por essa tarefa que é de todos nós brasileiros. No entanto, ela é seguida apenas por parte dos negros, que é combater o racismo. O racismo é um mal social e ele não pode ser combatido apenas por nós negros, ele tem que ser combatido, inclusive, pelas pessoas brancas. As pessoas brancas têm que combater o racismo, porque é como mal da sociedade, e elas, como herdeiras dos benefícios da escravidão, precisam, grande parte delas, não digo todas, mas grande parte delas são herdeiras do benefício da escravidão, elas precisam ajudar a combater esse mal que é o racismo. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Muito bem, Giovânia, eu podia falar muita coisa em cima do que você falou, concordando naturalmente, mas vou pegar só as últimas frases, né? Você está correta. Martin Luther King já dizia isso. O meu sonho é ter brancos e negros, né? Sentados à sombra da mesma árvore, comendo o mesmo pão. E eu vou dar um exemplo que eu participei, mas volto de novo à África do Sul. Saio da reunião com o INE, e aí me convidam, ela e mais algumas pessoas, para ir a uma reunião no salão de uma igreja, na África do Sul. Eu pensei com meus botões, lá terão negros e negras, né? Firme na luta que é mundial já pela libertação do Mandela. Aí, Giovânia, o que eu vejo lá? Brancos e negros. Uma grande quantidade de brancos e negros que tinham o mesmo princípio, queriam a liberdade, não queriam mais aquele apartheid, aquele racismo. E por isso que Mandela chegou onde chegou, é um ícone da humanidade até hoje. Então, essa luta nós vamos ter cada vez mais buscar aliados na sociedade, no Congresso, para fazer com que a gente consiga, de fato, derrotar o racismo. Esse dia, quando eu fui retirado de uma lista, lembra a história da lista? Não vou dizer de onde é, Fundação Palmares, né? Mas eu estava muito triste, porque estava tirando tudo. Eu também fui retirado e eu estava ficando lá, digo, meu Deus, sabe que eu vou ficar lá? Felizmente, na última lista, eu e Martim Davide, mas não sei quem, ele nos botou na lista daquele que ele estava escolhendo. Eu rezei, digo, Deus, ainda bem que fiz isso, porque foi Deus que me tirou. Eu fico lá, eu estou do lado dos maus, eu queria ficar do lado dos bons. Fiquei muito feliz quando eu saí de lá. Mas sabe que eu digo isso? Eu tenho que rir, porque eu não cito o nome dele, não vale a pena, né? Tem tanta coisa para fazer. Não vale a pena. Vale. Mas eu quero dizer que essa luta de todos nós é uma luta tão bonita, que eu, quase no terminar, claro, vamos ver ainda a INE, né? Eu diria que eles não pensem que vão nos derrotar, porque essas causas e não coisas que são nossas, e são de brancos que fazem o bem sem olhar quem, como eu digo, ninguém derrota, porque elas nunca são derrotadas. Elas estarão sempre dentro da nossa alma, do nosso coração, norteando as nossas vidas. Então, venceremos, sim, como vencemos até hoje. Tentaram aniquilar e nós somos 57% da população brasileira. O INE de Campos Bueno, é com você. Bom, senador, queria encerrar, inclusive, lhe dizendo, né, que sou o INE por causa da Winnie Mandela. Minha mãe escolheu esse nome, eu nasci em 88, né? Então, por aí o senhor já vê, né, de onde surge esse nome, que é um nome que eu me orgulho muito. Eu concordo com o senhor que parte significativa da trajetória da Winnie foi manchada justamente pelo que ela representava, né, enquanto uma mulher liderança de um processo de emancipação. Oi, mãe! A minha mãe, inclusive, está assistindo a live. De emancipação da comunidade negra. É ela mesma. Essa senhora é minha mãe. Eu a conheço, viu? Queria... Enfim, Sandra Lima, como é que não? Sabemos de longa data, né?
queria encerrar, então, a minha contribuição, né, a contribuição da Coalizão Negra por Direitos, né, deixando algumas coisas bem evidenciadas, assim, né, é evidente que a educação, ela é importante e fundamental nas nossas lutas, né, na luta pelo direito da população negra, mas eu só posso distribuir os livros da Winiteca, Edson, se as crianças e jovens negros a quem o projeto se destina, eles estiverem vivos. Se os jovens negros, né, não estiverem vivos, não há possibilidade de acessar as políticas públicas de ações afirmativas formuladas pelo acúmulo político das organizações do movimento negro. Sem esses jovens vivos, sem essas crianças vivas, sem a população negra viva, não há o que se falar em políticas públicas, né? Então, essa lógica de suspeição, de vigilância e controle ao qual estão submetidas as mulheres e homens negros, elas são elaboradas justamente para fazer com que o racismo pareça natural, pareça normal, pareça inevitável. E nós precisamos estabelecer um amplo diálogo com a sociedade civil para que a gente pare de normalizar, de naturalizar a supressão da vida de negros e negras, de precificar a supressão da vida de negros e negras. Essas dimensões do funcionamento ideológico do racismo, isso também precisa ser combatido, essa dimensão ideológica do racismo, é o que faz que quando um homem negro, quando uma mulher negra é assassinada por essa lógica de violência e eliminação da população negra, o questionamento não seja sobre a brutalidade do crime em si, mas sim um questionamento sobre a vida pregressa dessa pessoa, como aconteceu com o Gustavo, como aconteceu com o Beto, né? O questionamento seja elaborado de forma a dar a impressão que exista algum tipo de justificativa para um assassinato. Porque é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a população negra ser assassinada e a sociedade buscar justificativa para o assassinato dessas pessoas. E as respostas, senador, para findar essa lógica, e nós acreditamos nisso, a coalizão acredita nisso, eu acredito nisso, as respostas estão nas ruas, as respostas estão na resistência e na criatividade dos jovens negros, as respostas estão no seio das organizações do movimento negro, está na resistência dos quilombolas, do povo de terreiro. E a gente está falando em legítima defesa, porque nós estamos por conta própria, né? No interior desses espaços, das organizações do movimento negro, dos terreiros, dos quilombos, das organizações da juventude negra, que a gente consegue elaborar não só a resistência ao racismo, mas também o questionamento às ideologias dominantes, né? Porque o racismo ele estabelece uma lógica de privilégios onde a população branca é beneficiária e a população branca é ensinada a não reconhecer esse privilégio, a ponto de poder apresentar, inclusive, uma certa inocência, né, e desconhecer os aprofundamentos da desigualdade racial nesse país, como se eles não fossem visíveis, como se eles não fossem concretos, como se eles não fossem palpáveis. Então, é fundamental o fortalecimento das organizações negras, porque o racismo ele também faz com que a população negra enfrente tremendas dificuldades para participar da vida pública, como vários de vocês falaram aqui, né, que nós temos um senador, né, hoje representando essas pautas, e durante muito tempo é o senador Paim, esse representante, e o que faz com que seja só o senador Paim? Está justamente nesse lugar, nessa dificuldade que é oriunda do racismo, justamente, da gente participar desse lugar da vida pública, o que não significa que a gente esteja abrindo mão da vida pública ou que não tenha uma articulação política da população negra, mas que as estratégias de resistência cotidiana, elas também implicam em ampliar as possibilidades de exercício a essa resistência. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa, inclusive, responsabilizar o Estado pela saúde mental dos membros das famílias que são atingidas pelo racismo. Porque 1 ano depois da morte da menina Ágata, também ocorrida no Rio de Janeiro,
Hoje eu estava assistindo uma entrevista com a mãe da Ágata, e o que a mãe da Ágata relata é que até hoje, não foi feito nenhum tipo de comunicação com ela, não foi feito nenhum tipo de possibilidade de um mínimo de um pedido de desculpas que fosse por parte do poder público brasileiro para uma mãe, né, que perdeu a sua filha para violência policial. É algo que a gente não consegue nem nomear. Não tem nome para isso. Não tem como nomear esse tipo de violência, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado desse debate. Quero insistir que nós precisamos dar um basta nessa situação a partir de um compromisso radical com a vida de negros e negras, né? E esse compromisso radical, ele só é possível de construir a partir de mobilização, a partir de reflexões profundas junto às organizações do movimento negro, a partir de uma possibilidade de ampliação justamente dessa resistência, né? Porque sem isso nós vamos continuar apenas alimentando uma lógica sistemática de violência, de eliminação da vida das pessoas negras, de subemprego, de moradia precária e de morte, né? Então, os desafios são tremendos, são enormes, eles não começam comigo, certamente não terminarão em mim. Eu gostaria que terminassem em mim, mas não terminarão em mim. E estamos muito à disposição, a Coalizão Negra está sempre à disposição do diálogo profícuo e proveitoso com o senhor senador. É uma honra muito grande poder participar desse momento. Muito bem, Winnie Bueno. Eu ia dizer aqui o Winnie Bueno Mandela, mas não disse, viu? O Winnie Bueno. Com o carinho, sabe, que eu tenho para tua mãe e o teu pai. Mas deixa já aproveitar pelo carinho da tua mãe eu dizer que a tua mãe, para todos sabem, claro que você poderia ler isso aqui, mas eu vou ler. A tua mãe, Yá Sandra Lee de Campos Bueno, psicóloga, especialista em criminologia, servidora pública e atualmente secretária executiva do Conselho do Povo de Derrego do Estado do Rio Grande do Sul, mulher negra, guerreira, ativista dos movimentos sociais. Só mais um pedacinho. Yá Sandra Lee foi candidata ao cargo de vice-prefeita em Pelotas pelo PT Rio Grande do Sul. Sandra Lee foi para o segundo turno, junto com o Ivan, que ninguém acreditava. Ninguém, eu digo os que não acreditavam. Eu gravei para eles com muito orgulho. Nós fomos para o segundo turno. Não ganhamos, mas ficamos entre as 5 cidades aqui do nosso estado, que foi para o Rio Grande do Sul. E essa, o PT, foi com Ivan e Sandra Lee. Então, um abração na tua mãe, a você. Parabéns pela palestra que aqui deu. Eu queria só cumprimentar todo, mas o horário de uma live é normalmente 1h30. Essa foi tão boa, já estamos a 2 horas. 2 horas desse bom papo aqui com vocês. Eu aprendi muito. Os que assistiram, no meu entendimento, também têm mais conhecimento sobre a caminhada e a história e a saga do povo negro. Tenho certeza que no YouTube muitos e muitos ainda vão assistir. Eu só quero terminar. Agora eu termino só dizendo que pode ter certeza, se nós somos 57% da população, nós vamos decidir qualquer pleito eleitoral, mais hoje ou mais amanhã. Só digo isso. E lembro, não esqueçam que ali nos Estados Unidos, quem decidiu a vitória do Biden foi o povo negro. E lá o povo negro é 14%. Não é que ganhou lá uma frente de esquerda. Houve uma coligação ampla para derrubar uma proposta de extrema direita. E aí o povo negro, percebendo isso, foi decisivo. Quem não sabe disso? Porque nós sabemos, Kamala, uma mulher negra, preparadíssima, né? Preparadíssima. Eu vi 2 palestras dela e fiquei impressionado. Não vamos esquecer que o Biden foi vice do Obama, primeiro presidente negro daquele país. Não vamos fazer aqui pré-julgamento de ninguém, e nem quero fazer. Só quero dizer que quando o Obama ganha, os 5 continentes cantaram, vibraram que um negro chegava à presidência daquele país. Então, a influência do povo negro foi fundamental. E esses ventos, como eu digo, estão correndo pelo continente americano.
e vão chegar cada vez mais forte aqui no Brasil. Olha, muito obrigado. Obrigado, Edson França. Obrigado a Natalina Lourenço. Obrigado, Giovana Silva. Obrigado, Ine de Campos Bueno. Obrigado a todos que nos assistiram, elogiando aqui. Não tem uma crítica. Centenas de pessoas passaram por aqui elogiando a fala do senhor e das 3 nossas convidadas mulheres. Parabéns, tenho que terminar. Mas eu digo, até amanhã, nós voltaremos. Um abraço. Um abraço forte para cada um de vocês. Deus nos ilumine. É isso aí. Parabéns, amigas. Um abraço. Foi uma satisfação. Vini!